A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Chegamos no 15º dia do nosso jejum e hoje nós queremos compartilhar uma palavra que diz: porque não tem raiz, secou. Então, eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, mas antes disso eu gostaria que nós orássemos, pedisse para que o Senhor falasse conosco. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e perceber o Teu coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar esse capítulo escrito pelo pastor Leonardo, da nossa igreja videira ali em Maryland. Então, muitas vezes nós começamos a vida cristã e vemos essa empolgação, essa alegria toda em servir ao Senhor, mas daqui a pouco percebemos que às vezes nosso coração ele se perde e aquela empolgação toda, aquela alegria toda se vai. E nós vemos na vida de muitos cristãos que começam bem, mas no meio do caminho eles não permanecem com aquela intensidade, com aquela paixão, com aquele engajamento, com aquele desejo por mais do Senhor. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, as raízes são rasas, né? Não tem raízes profundas no Senhor e acaba que vivem uma vida medíocre, ou seja, não alcança tudo aquilo que Deus de fato tem para a vida deles. E eu gostaria então de começar lendo um texto lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Né? Então, aqui Jesus ensina uma parábola a respeito de tipos de solo que nós vamos encontrar. E essa semente, ela encontrou o solo, onde ela teve, então, ali um pouco de terra, chegou a brotar, houve alegria, houve vida, mas logo quando veio a pressão, ou veio o calor, veio a situação difícil, aquela planta se perdeu. É isso que acontece muitas vezes no cristianismo. Muitas pessoas, elas recebem a palavra com toda empolgação, mas porque não tem raízes, logo aquilo ali se vai embora, seca. Né? Por isso é que nós precisamos ser pessoas que colocam suas raízes no Senhor de uma maneira profunda, para que no tempo da tribulação, no tempo da angústia, a gente possa permanecer. Mas quais são as razões pela qual essa raiz ela não entrou, ela não aprofundou? Por que de fato esse cristão que recebe a palavra, mas ele se perde no meio do caminho? É porque a primeira razão é a superficialidade do solo, né? Há pouco solo, né? Então não tem raiz, não tem profundidade. Por quê? Porque diante das pressões eles secam. Mas por que secam? Porque não teve raízes. Então as raízes, por exemplo, do deserto, elas vão a profundidades muito grandes. Por quê? Porque elas vão atrás da água, do nutriente, daquilo que faz com que elas possam permanecer. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós temos que ser um povo que não é superficial com Deus, mas é profundo em Deus, que vai buscar Deus, que vai orar, que vai ter uma vida consagrada ao Senhor. Para quê? Para que nós criemos raízes, e essas raízes nos sustentem diante do calor, diante das circunstâncias, diante da tribulação, diante dos testes que a vida nos passa. Por isso nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E a segunda razão é a falta de raiz, não é? Então, o que é raiz? Raiz é a parte que a gente não vê. Então nós vemos o tronco, nós vemos os galhos, nós vemos as folhas, nós vemos os frutos, mas a raiz é a parte que não vê. Na verdade, a raiz é a parte oculta, é a sua vida oculta com Deus, é o seu relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Então, quem são aqueles que têm raiz? São aqueles que têm uma vida íntima com Deus, uma vida de buscar a Deus, a ler a Bíblia, em ter uma vida consagrada ao Senhor. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você se consagra, mais você está, então, tendo raízes no Senhor, e mais você vai ser forte em meio às circunstâncias. Por que nós jejuamos? Jejuamos porque nós estamos construindo a nossa vida íntima com o Senhor, né? Olha o que a Bíblia diz, né? Lá em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, se nós tivermos a nossa vida oculta, que são as nossas raízes, nossa vida com Deus, pode ter certeza, nós vamos dar muitos frutos e nós vamos permanecer de pé diante das circunstâncias. E a terceira razão é o empedramento do solo. O que significa? Significa que muitas vezes nós
permitimos coisas ruins estar no nosso coração. Pode ser um pecado oculto, pode ser também um coração endurecido. Tudo isso impede com que a raiz penetre e vá realmente até as águas, as fontes. Então, quando você não aceita aquilo que Deus está te ensinando, a vontade dele para a sua vida, você está com o coração duro. E uma vez que você está com o coração duro, você não pode frutificar. Mas também quando você guarda um pecado oculto, também não tem como Deus trabalhar na sua vida, porque você se endureceu. Por isso esses são dias de Deus nos limpar e nos purificar. Por isso tempo de jejum, é tempo da luz vir, é tempo de Deus limpar o nosso coração, abrir o nosso coração para as coisas que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Por isso eu quero finalizar lendo um texto, está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: e agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam uma união vital com ele, desde que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem-se de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Então, esses são dias de nós estabelecermos as nossas raízes no Senhor, sermos arraigados mesmo ao Senhor, como nunca antes. Esse é o alvo de Deus. Vamos tirar toda pedra, vamos tirar toda superficialidade, vamos ter o nosso tempo realmente a sós com o Senhor, em secreto, onde nós vamos nos deleitar, vamos voltar o nosso coração para o Senhor e fazer a vontade dEle para as nossas vidas, e aí sim nós vamos permanecer de pé e vamos dar muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero orar por esse irmão, essa irmã que hoje está ouvindo essa mensagem. Eu oro para que eles possam ter raízes profundas, possam de fato desfrutar do Senhor de uma maneira tremenda e gloriosa na vida deles, que eles experimentem do melhor do Senhor, que eles tenham uma vida íntima com o Senhor, de relacionamento de vida, que eles tirem também tudo aquilo que está oculto, todo pecado oculto, tudo aquilo que é um coração endurecido, eles possam tirar, para que as raízes possam ir até o Senhor e possam extrair vida, alegria, paz, e eles possam permanecer diante das tribulações, das pressões que a vida nos traz. Por isso eu oro para que cada um possa experimentar nesses dias a aceleração do Senhor e a frutificação abundante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.